E sou João Ferreira. E eu sou o Mário Serra. Representamos a APPA-CDM Sul e damos as boas-vindas à deficiência e democracia. Hoje temos entre nós o Sr. Fernando José do PS. Como vê a exclusão do cidadão deficiente por parte da sociedade em geral e em específico pela classe política? Qual é a responsabilidade do poder local na resolução deste problema? Bem, antes de mais, começar por agradecer o convite e cumprimentar a APPA-CDM por este projeto, cumprimentar também os entrevistadores, o Mário e o João, agradecendo a oportunidade. Esta é uma temática que nos últimos anos tem vindo a ser acentuada de forma diferente. Pela primeira vez, o Partido Socialista, no governo, encarou este problema que acaba por ser um problema no sentido da falta de respostas, como afirmou e bem. A verdade é que o Partido Socialista afirmou a tentativa de resolução desta problemática de uma forma assertiva. Pela primeira vez foi criada uma Secretaria de Estado. Temos uma Secretaria de Estado que se dedica precisamente a esta temática. As respostas têm vindo a aparecer, mas aqui as autarquias têm que ser parceiras fundamentais. É fundamental termos uma Câmara Municipal que seja parceira do Governo na tentativa de resolução destes problemas. E, por isso, a Câmara Municipal tem aqui, em vários níveis, um papel que tem que ser e deve ser determinante. Ainda mais a mais numa cidade como Setúbal, que é a capital do distrito e tem que ser mola impulsionadora de toda uma região. Ainda por cima, numa área tão importante e tão sensível. Desde logo a questão da mobilidade. O problema da mobilidade é algo que tem que ser encarado de frente. Depois a questão do emprego, da inclusão através do emprego. As autarquias, com as nossas instituições, e temos vários exemplos aqui de instituições que têm trabalhado e bem nessa área, devem ter aqui um papel importante no sentido de dar essas respostas. Portanto, se me pergunta qual o papel da autarquia, eu considero que a Câmara Municipal de Setúbal, até pela transferência de competências que vai ser feita na Segurança Social nas próprias autarquias locais, deve ter aqui um papel preponderante, um papel de charneira, um papel de mola impulsionadora, como disse há pouco, de todo este processo de resolução dos problemas ligados a esta temática. O que é que uma autarquia pode e deve fazer para promover e dar o exemplo na contratação de pessoas com deficiência? Bem, como disse há pouco, uma autarquia, no caso em concreto a Câmara Municipal de Setúbal, tem de dar esse exemplo. Na contratação, obviamente, e nessa inclusão. Muitas vezes isso não acontece. Não existe essa política de inclusão. O compromisso que nós temos, até porque a nossa lista é uma lista de gente da nossa terra, de pessoas que nas várias áreas de intervenção de uma autarquia estão preparadas para lidar com os vários assuntos, não só pelo seu percurso de vida, o percurso académico, o percurso profissional. E, portanto, aquilo que temos que ter aqui é uma política de inclusão. Porque é possível fazer, existem bons exemplos, como disse há pouco também, em instituições da nossa cidade, e portanto nós temos de trabalhar nesse sentido. Não basta de ano após ano virmos aqui apelidando essas medidas ou exaltando essas medidas sem depois as concretizar. E, portanto, é preciso ter uma política na autarquia que vá precisamente de encontro a essa inclusão. E isso é possível de ser feito. E, portanto, uma cidade que tem que se afirmar como capital de distrito, que é a nossa cidade de Setúbal, tem que também nesta matéria dar o exemplo. E eu penso que isso é fácil. São compromissos fáceis de se executarem. E temos aqui um parceiro que é fundamental, que a APPCDM poderá ser aqui e deverá ser aqui um parceiro fundamental precisamente na concretização destas políticas. A Câmara Municipal e as juntas de freguesia têm de dar esse exemplo à sociedade. Isso é fácil, é algo que é fácil de ser executado. Basta fazer as opções certas. Como vê as acessibilidades no município de Setúbal? O que é que ainda está a fazer nos serviços, na rua, nos serviços, no desporto adaptado? O que é que acha que ainda falta fazer?
lá está, no início da nossa conversa, comecei precisamente por dizer que há duas áreas que são fundamentais. Uma tem a ver com a questão da empregabilidade e, portanto, com a questão da inclusão, e aí a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia devem ser exemplo, devem ser, não querendo usar muitas vezes essa expressão, mas sendo mola impulsionadora, não é? Não só do nosso Conselho, mas também toda a região, dando exemplo, como capital distrito que somos. Mas depois a outra temática que eu comecei logo por referir tem a ver com a questão da mobilidade. Nós temos que mudar muito aquilo que tem sido a política de mobilidade na nossa cidade. E, portanto, através dessa política de mobilidade, nós podemos fazer aqui inclusão. Como disse, e bem, temos aqui um problema de acesso a edifícios municipais, mas também a nível de transportes. Nós temos aqui um grave problema a nível de transportes. Pessoas tenham dificuldade de se movimentar. No acesso aos transportes, nós temos aqui um grave problema e temos que mudar este paradigma. E no acesso aos edifícios também. Vejam o que acontece, por exemplo, na Biblioteca Municipal. E, portanto, há aqui um sem número de edifícios municipais, e não só, que não têm condições para quem tem dificuldade de mobilidade aceder a esses próprios serviços. E, portanto, tem que haver aqui uma alteração também nessa política, no sentido de olhar para outra realidade, para a realidade de quem tem, efetivamente, esse tipo de dificuldades. E por isso é que eu comecei por dizer que existem, efetivamente, dois problemas que têm que ser encarados de frente pela Câmara Municipal. Um tem a ver com a questão da mobilidade e outro com a questão do emprego. E os dois se enquadram, obviamente, naquilo que nós queremos, que é ter uma política de inclusão e sermos exemplo, sermos, enquanto capital distrito, exemplo, não só no Conselho, mas também para toda a região que representamos, enquanto precisamente capital de distrito, que temos de nos afirmar. Porque fomos perdendo essa força enquanto capital distrito e temos que voltar a ter. Porque a capital distrito não é Almada, é Setúbal. A capital distrito não é o Seixal, nem o Barreiro. Setúbal continua a ser capital distrito. E nós temos que nos orgulhar disso e temos que, com ambição e sem medo, agarrar esses desafios. E esta questão que estamos hoje aqui a trabalhar é um desafio enorme que as câmaras municipais e as juntas de freguesia têm de enfrentar. E até há bem pouco tempo. Isso tem sido algo muitas vezes esquecido, colocado para baixo da mesa. E nós não temos que ter medo de enfrentar esses problemas e encontrar soluções para os resolver. No seu programa eleitoral, prevê alguma medida em particular para a comunidade com deficiência? Sim, como vos disse, nós temos pessoas que integram a nossa lista que têm trabalhado ao longo dos anos estes assuntos, esta temática. E o nosso programa tem, não só na área da mobilidade, no acesso aos edifícios municipais, mas também na questão dos transportes, algo que vai precisamente no encontro a dar respostas a problemas que se arrastam no tempo e que tem a ver com a dificuldade do acesso. Mas também temos aqui outra questão que tem a ver com a questão do emprego, o emprego digno, é que todos temos direito. E, portanto, aquilo que nós estamos também aqui a trabalhar e a assumir o compromisso é de que vamos ter com os parceiros, e falámos há pouco da instituição que me convidou e a quem uma vez mais agradeço o convite, à PPCDM, temos de ter aqui parceiros no sentido de incluir essas pessoas através do emprego, mas um emprego digno. E, portanto, isso pode ser feito e deve ser feito através da Câmara Municipal, através das juntas de freguesia, mas depois através do exemplo também nas instituições. Nas instituições, quer sejam públicas ou quer sejam privadas da nossa cidade. Porque se a Câmara Municipal der esse exemplo, e as juntas de freguesia seguirem esse exemplo, será mais fácil. E, portanto, é nisso que estamos apostados e é esse o compromisso que assumimos na nossa candidatura. Basta fazer as opções certas. Não é estar a fazer promessas por promessas, porque nós não prometemos nada. Nós assumimos compromissos. E os compromissos que assumimos são para ser executados. Porquê? Porque basta fazer as opções certas no orçamento municipal. E nós estamos em crer que, vencendo as eleições, como acreditamos que vai acontecer, a partir de outubro, essas opções certas vão ser feitas. Porque nós temos de ter melhor cidade, mais cidade. E melhor cidade e mais cidade também se faz com a inclusão de que estamos aqui hoje a falar. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fiquem atentos das nossas redes sociais para mais informações e entrevistas. Até breve, fiquem bem. Agradecer o convite
e o contacto fica, portanto, em aberto e sempre disponível para convosco, para com a Associação, trabalhar estas temáticas e encontrar respostas para os problemas.